Fala, galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala, galera! Satisfação inenarrável estar em mais uma aulinha nossa aqui do Por Dentro do Intensivo São Paulo com vocês. Para quem não me conhece, Daniel Aber, cirurgião geral pela Unifesp, professor do nosso time de cirurgia aqui da Medway. E galera, se vocês estão caindo de paraquedas nessa aula pela primeira vez, convido vocês a assistirem algumas outras que já aconteceram ao longo dessa semana maravilhosa, porque todas essas aulas só ficam disponíveis até o dia 18, hein? Mas o que são essas aulas, Daniel? O que vai rolar aqui? O que está rolando aqui, pessoal, é um gostinho do estudo direcionado do nosso Intensivo São Paulo. A gente está tendo aulas específicas para cada uma das instituições e hoje vai ser para a prova do SUS São Paulo. SUS São Paulo, o famoso SUSão da massa, aquela prova que todo mundo faz, que na porta da prova parece que está rolando alguma peregrinação, alguma confusão ali, mas é só um monte de médicos se reunindo para fazer essa prova tão gigantesca. E não tem uma forma melhor de estudar para o SUS São Paulo que não seja sabendo aquilo que realmente cai. Principalmente de um assunto super difícil como anemias. E é essa aula que vocês vão ter agora. Aproveitem demais com o Rodrigão, uma aula sensacional. E já já eu volto para dar um recadinho para vocês. Até já! Salve, queridos e queridas, que prazer estar aqui com vocês para mais uma aula do nosso intensivo. Hoje falando de SUS São Paulo e o nosso foco vai ser anemias e hemoglobinopatias. Uma aula talvez um pouquinho mais com muitos detalhes, mas vamos avançando com calma, claro, pensando em intensivo, sem aprofundar muito.
Então lembra, galera, quando a gente fala de anemia, a gente está falando de uma definição. A definição é uma hemoglobina baixa, em geral menor do que 13 para homens, menor do que 12,5 para mulheres. E se eu tenho uma anemia, se eu tenho uma baixa de hemoglobina no meu sangue, eu tenho que pensar numa coisa: reticulócitos. Por que reticulócitos, Rodrigo? Olha só, quando eu tenho uma hemoglobina baixa, a minha medula ela fica meio maluca, ela fica desesperada, fala: caramba, a gente está perdendo hemoglobina, a gente está perdendo hemácia, eu tenho que produzir o máximo de hemácias que eu puder. Só que olha só, a hemácia, até ela chegar no seu nível final de uma hemácia biconvexa, bonitinha, que a gente chega lá no nosso sangue, ela passa por vários estágios de formação. E um desses estágios são os reticulócitos. Os reticulócitos são como se fossem hemácias jovens, hemácias imaturas. E na hora do desespero, que a medula está vendo a gente perdendo hemoglobina, perdendo hemácia no sangue, ela fica desesperada. Ela fala: solta tudo que a gente tiver de hemácia aí. Então ela solta hemácia, solta reticulócito. Solta um monte de reticulócitos. E essa deveria ser a resposta normal da minha medula. Se não tiver nada anormal na medula, legal, eu tenho uma perda de hemoglobina, eu tenho uma anemia, eu espero um aumento de reticulócitos no meu sangue. Essa é a resposta normal. Só que olha só, se eu avaliar o reticulócito e ele estiver baixo, opa, que coisa estranha. Talvez a minha medula ela não esteja indo para um lado muito legal. Alguma coisa está adoecendo a medula, porque ela não está conseguindo jogar reticulócitos para dentro do meu sangue. Alguma coisa talvez esteja faltando nutriente na medula. Talvez seja um câncer que está prendendo a medula e não deixa ela liberar reticulócito. Opa, alguma coisa está acontecendo lá na medula. E a isso a gente dá o nome de anemias hipoproliferativas. Hipoproliferativas porque eu tenho reticulócitos normais. Reticulócitos com menos de 2%, se eu pensar num índice de corrigido de reticulócitos em percentual ou numa contagem absoluta menor do que 100 mil reticulócitos no sangue. Caso eu não tenha nada na minha medula, em geral ela vai ter uma resposta satisfatória. E a isso eu dou o nome de anemias hiperproliferativas, porque a medula vai começar a produzir cada vez mais reticulócito, jogar muito reticulócito no meu sangue, e em geral ele vai estar acima de 2% ou numa contagem absoluta acima de 100 mil. E é importante a gente fazer essa diferenciação, porque essa diferenciação entre anemia hipoproliferativa ou hiperproliferativa consegue me ajudar a pensar nas causas. Aqui eu estou pensando em algum problema de medula, falta nutriente, algo está barrando a medula está doente. Aqui não, são causas normais, causas em que a medula está intacta e ela consegue fazer a sua função de liberar reticulócitos no sangue. Então, quando a gente fala de anemias hiperproliferativas, o que a gente tem que avaliar é o volume corpuscular médio, o volume das minhas hemácias, tá? Se elas estão muito grandes ou muito pequenas. Isso vai me ajudar no raciocínio, no fluxograma diagnóstico de uma anemia. Se eu tenho um VCM acima de 100, em geral a gente está mais predisposto a lembrar das anemias megaloblásticas. Só que não esquece de uma coisa, nem sempre um VCM acima de 100 quer dizer anemia megaloblástica. Eu posso ter, por exemplo, uma anemia hemolítica, em que a minha medula começou a jogar muito reticulócito no sangue, e aí o reticulócito é como se fosse uma hemácia gigante. Aí quando meu aparelho olha, ele fala: olha o tamanho dessa hemácia, e aumenta o VCM. Então, VCM alto, ele pode me indicar outros tipos de anemia. Só que, quando eu estou falando de anemia megaloblástica, eu tenho alguns pontos chaves que me batem o martelo quase que com certeza para falar: essa é uma anemia megaloblástica. Quais são esses pontos? Um VCM maior ou igual a 115, opa, aí sim, reticulócito não vai chegar a esse aumento importante. Se eu vejo um VCM maior ou igual a 115, eu estou falando de uma anemia megaloblástica. Se eu falo de leuco ou plaquetopenia, opa, eu estou falando de anemia megaloblástica. Por quê? A gente vai conversar sobre isso. Só que no inteirinho da anemia megaloblástica, a gente tem duas causas principais: ou deficiência de B12 ou deficiência de folato. E as duas são importantes para que ocorra a maturação normal das células. Se eu não consigo maturar de forma adequada as células, eu tenho um prejuízo na formação de hemácia.
eu não tenho prejuízo na formação de leucócitos, eu tenho prejuízo na formação de plaquetas. Então, ela é uma forma de anemia em que eu posso cursar com anemia, leucopenia e plaquetopenia. E uma coisa, um dado muito interessante, é que sem B12, sem folato, eu não consigo fazer com que o meu DNA ele progrida, se divida, a célula se torne matura. Então a gente consegue ver eventualmente o que a gente chama de neutrófilos hipersegmentados. São neutrófilos imaturos em que os lobos nucleares dele mantiveram-se com muitos segmentos. Porque lembra que o neutrófilo até tem um pouquinho de segmento lá no núcleo dele, só que não muitos segmentos. Se a gente vê neutrófilo hipersegmentado, isso sugere pra gente anemia megaloblástica. E se eu estou frente a uma anemia megaloblástica, a pergunta que eu tenho que me fazer pensando em prova é: esse paciente tem sintomas neurológicos? Porque, galera, se ele tiver sintomas neurológicos associados, acabou. É a deficiência de B12 que causa isso. Não só sintomas neurológicos, mas elevação de ácido metilmalônico. Mas a prova cobra muito menos isso daqui. Ela vai te dar um paciente com anemia megaloblástica escancarada e algum sintoma neurológico, parestesia, alteração sensitiva, alteração motora. Então pronto, isso é uma deficiência de B12. Se não tem sintoma neurológico, isso é uma deficiência de folato, de uma forma em geral. Agora, se eu tenho um VCM baixo, caramba, alguma coisa aconteceu na minha hemácia. A hemácia está muito pequena, está faltando nutriente para ela, está faltando combustível. Um VCM baixo, em geral, um VCM embaixo de 80. E aí, nesse momento, eu vou avaliar a ferritina e o índice de saturação de transferrina. A ferritina estando baixa, o índice de saturação da transferrina estando baixo, eu estou pensando muito mais fortemente em uma anemia ferropriva. E as grandes características dela que você vai buscar em uma questão de prova é uma anemia hipocrômica microcítica com RDW alto. Só lembra que o RDW é o quê? É o índice que avalia a variação das hemácias. Porque, claro, galera, a medula ela não vai produzir hemácias perfeitamente iguais. Uma é um pouquinho maior, outra é um pouquinho menor, outra é meio mediana, e assim vai. Só que na anemia ferropriva falta ferro, falta combustível para minha medula, e aí esse índice de variação aumenta muito, desproporcionalmente. Ela fica com RDW muito alto. Agora não, se a minha ferritina e meu índice de saturação de transferrina está normal ou alto, opa, é hora de eu pensar em talassemia ou doença inflamatória. Lembra que na doença inflamatória a ferritina está especificamente muito alta. Aqui a gente vai pensar nas duas aqui. Só lembra que eu deixei um asterisco para você aqui. Em geral, a talassemia ela vai se mostrar como para você em prova? Ela se mostra como um grande diferencial da anemia ferropriva. Em geral, é uma anemia hipocrômica microcítica, só que o RDW é normal. Essa que é a grande diferença entre as duas. Agora, se eu tiver um VCM entre 80 e 100, acabou. Não tem isso daí, tem que fazer uma investigação mais minuciosa, não é mais tão simples a gente pensar aqui nessas outras causas. É muito mais pela clínica que a gente vai pensar. Tudo bem? Só lembra que uma grande causa de anemia normocítica são as causas de anemia por doenças inflamatórias. Em geral, artrite, lúpus, qualquer outra doença inflamatória, a gente vai lembrar sempre da anemia normocítica. Mas claro que a gente tem que investigar outras causas. Isso a gente está falando de anemia hipoproliferativa, porque se a gente for para anemia hiperproliferativa, ou seja, minha medula está super bem funcionando, eu estou pensando em duas grandes causas principais. A primeira é sangramento agudo. Só que, galera, a prova não é lesa. Ela não vai te botar isso daqui de graça. Ela não vai te falar um paciente com anemia que cortou a perna, está sangrando. Qual é a causa da anemia? Sangramento agudo. Não, ela vai te perguntar da outra causa de anemia hiperproliferativa. Ela vai te perguntar da hemólise. Então, nesse caso aqui, eu estou tendo lá na minha periferia uma destruição de hemácia. Destrói a hemácia. O tempo inteiro eu estou com uma hemoglobina baixa e o tempo inteiro a minha medula está tendo que repor essa destruição de hemácia constante. Então, hemólise gera uma anemia hiperproliferativa por hiperfunção da medula, mandando reticulócito lá para a circulação sanguínea. Só para você saber, a gente diferencia a hemólise através do cumbis direto, porque se o meu cumbis for positivo, eu estou frente a anemias hemolíticas de causa autoimune. Alguma autoimunidade vai lá, liga um anticorpo na hemácia, e esse anticorpo, ou uma opsonização, ou um complemento vai lá e destrói a minha hemácia. Se o meu cumbis for negativo, eu estou frente a anemias hemolíticas
não imunes. E é aqui que a prova vai te perguntar as coisas. Ela vai te perguntar de anemia falciforme, de talassemia, de deficiência de DSPD, vai te perguntar de esferocitose. Então é aqui que a prova te cobra também. Agora só lembrando, pessoal, quando eu falo de anemias, eu estou falando de síndrome anêmica. A clínica de todas elas de uma forma muito geral, digamos assim, é a síndrome anêmica, muito composta por disfinéia aos esforços, tem palpitação, tem taquicardia, vai ter hipotímia, cefaleia. São síndromes relacionadas a um, entre aspas, baixo combustível, baixa reserva de hemoglobina e oxigênio para as nossas células. Todas as anemias, elas podem cursar com a famosa síndrome anêmica. Só que agora a gente vai ver o detalhe de cada uma delas, começando pela principal, pela mais comum que existe no nosso mundo, a anemia ferropriva. A grande clínica dela é síndrome anêmica, que a gente acabou de conversar. Só que existem sintomas que eles são comuns a todas as anemias carenciais. Então, se eu tenho deficiência de B12, se eu tenho deficiência de folato, se eu tenho deficiência de ferro, que gera anemia ferropriva, B12 e folato, que geram anemia megaloblásticas, elas podem ter esses achados aqui. São sintomas comuns a anemias carenciais, como, por exemplo, a glossite, a queilite angular. Aqui a glossite mostrando para vocês uma língua praticamente desnuda, sem papilas, enquanto aqui eu tenho uma língua normal. E aqui a queilite angular, no canto da boca, com essa região um pouco mais de vermelhidão aqui. Isso é a queilite angular. Agora, sintomas específicos que só dão na deficiência de ferro me sugerem muito mais essa etiologia. Por exemplo, a coeloníquia, a disfagia de Plummer-Vinson, a perversão do apetite, que é o picacismo. Então, o paciente ele tem o hábito de começar a comer coisas que ele não deveria comer, como, por exemplo, terra, gelo, e uma coisa muito importante é a síndrome das pernas inquietas. Há uma altíssima correlação entre deficiência de ferro e síndrome das pernas inquietas. Lembrem disso. Agora mostrando para vocês a coeloníquia e a disfagia de Plummer-Vinson. Coeloníquia, que é a unha em formato de colher, ela é sugestiva de anemia ferropriva. E o que é a disfagia de Plummer-Vinson? Pessoal, é um paciente que tem anemia ferropriva e acaba desenvolvendo essas membranas ao redor do esôfago. Membranas essas aqui que acabam por estreitar o lúmen do esôfago e o paciente vai se queixar de disfagia, dificuldade, entalo, engasgo na hora que ele tenta comer alguma coisa. Achados específicos da anemia ferropriva. Agora, se eu pego o hemograma, o que eu espero? Você já sabe, uma anemia hipocrômica, microcítica, em geral, o HCM, o VCM reduzidos no nosso paciente, com o RDW elevado. E aqui, galera, está o grande e o gigantesco diferencial com talassemia. A anemia ferropriva é uma anemia hipocrômica microcítica com RDW aumentado. Talassemia, anemia hipocrômica microcítica com RDW normal. Lembrem disso, porque isso vai ajudar muito vocês em questões de prova. E por fim, há uma tendência ao paciente fazer trombocitose, porque se eu tenho uma anemia ferropriva, em geral você vai ter um maior estímulo da sua medula a querer produzir a linhagem eritrocitária. Só que ali do ladinho da linhagem eritrocitária está a linhagem das plaquetas. E aí você começa a produzir mais plaquetas, mais megacariócitos ali e acaba estimulando a produção maior de plaquetas, levando a uma trombocitose. Em relação ao perfil de ferro, o que eu espero no perfil de ferro do meu paciente? Se eu estou pensando em ferro, eu estou pensando em redução do grande estoque de ferro do meu corpo. O grande estoque de ferro é a ferritina. Só lembra que, quando eu tenho um estado inflamatório associado, a ferritina ela tende a elevar. Então, a saturação de transferrina, ela entra como o auxiliar mais útil nos estados inflamatórios. Não tenho estado inflamatório. A ferritina é o exame mais sensível para me dizer. Eu tenho uma anemia por deficiência de ferro, porque os meus estoques de ferro estão todos baixos. Só que olha só, se eu tiver um estado inflamatório, ferritina sobe, eu perco esse parâmetro aqui em cima. Então o parâmetro mais confiável frente a um estado inflamatório vira a saturação de transferrina, que vai estar baixa, porque eu não tenho ferro. E se eu não tenho ferro, obviamente meu ferro sérico está baixo. Só que isoladamente o ferro sérico é um exame pouquíssimo útil, porque eu posso ter uma anemia ferropriva com ferro sérico normal, por exemplo.
Uma anemia ferropriva em que eu ainda tenho estoque de ferritina e esse estoque está repondo o meu ferro sérico. Opa, eu já tenho anemia ferropriva, mas o meu ferro sérico está normal. Então, por isso que olhar isoladamente o ferro sérico é extremamente pouco útil para a gente. E o que eleva na anemia ferropriva? Eleva o TBIC, a capacidade total de ligação de ferro, porque o meu organismo ele tenta produzir mais TBIC para tentar compensar essa quantidade de ferro baixa, só que não tem ferro. Então lá o TBIC está elevado, mas a saturação de transferrina está baixa. E por fim, a protoporfirina. A gente vai entender isso um pouco mais à frente, mas quando a gente fala de M, pessoal, um dos componentes do M é a protoporfirina, o outro componente é o ferro. Se eu tenho ferro baixo, meu organismo tenta compensar isso aumentando a quantidade de protoporfirina. E galera, em geral, a gente não perde ferro no corpo. O ferro ele é um tipo de vitamina que ele fica recirculando o tempo todo no nosso corpo. O tempo todo o corpo não quer perder ferro. Então se você tem uma anemia ferropriva, alguma coisa está acontecendo. Sempre investigue o porquê o paciente está com uma anemia ferropriva. Então, quando a gente fala de adulto, a gente está pensando em quê? Em mulheres que têm uma hipermenorreia, que tem aquela menstruação um pouco mais exacerbada, um pouco mais prolongada, um pouco mais crônica. Aí sim ela pode ter perda de ferro porque ela sangra muito. Mas causas de má absorção também. Estão pensando em gastrectomia, em doença celíaca, mas no caso de perdas sanguíneas intestinais crônicas também. E aqui, quando a gente pensa em perda sanguínea intestinal, a gente vai sempre lembrar do paciente idoso, porque paciente idoso que tem anemia ferropriva, a gente está sim pensando em perda sanguínea intestinal para ele. Só que não qualquer perda sanguínea intestinal, a gente está pensando em câncer. Então, por isso que eu vejo um idoso com anemia ferropriva, opa, é colono para ele, porque pode ser um câncer que está sangrando de forma crônica, levando esse paciente idoso a ter uma ferropriva. Então ele ganha uma colonoscopia para investigação. Diagnosticamos, vimos que é uma anemia ferropriva. Como é que a gente trata ela agora? A gente dá muita preferência, galera, para a reposição via oral, tá? Então a gente faz em geral de 3 a 6 miligramas por quilo dia de ferro elementar. Isso a gente faz em geral de 1 a 2 comprimidos por dia, divididos em 1 a 2 tomadas no dia. A gente nunca toma o comprimido de ferro junto com as refeições, pelo risco de você quelar o ferro. Aqui a gente começa a entrar em algumas nuances de você dar ferro para o seu paciente, porque dar ferro ele gera muita complicação gastrointestinal, ele é muito chato de ser absorvido. Então você não toma junto com as refeições para não quelar. E em geral é muito melhor tomar o comprimido de ferro com algo ácido. E por isso que em geral a gente fala para os nossos pacientes, toma com suco de laranja, porque vai ajudar na absorção. E se ele precisa de um meio ácido para ser melhor absorvido, automaticamente isso quer dizer que você não pode tomar junto inibidores de bombas de próton, como por exemplo o omeprazol. Não pode tomar antiácidos juntos, porque isso prejudica a absorção intestinal de ferro. E o grande efeito colateral, galera, da administração via oral é a intolerância gastrointestinal. Seu paciente vai reclamar, tenho dor, doutor, nossa, eu me sinto uma queimação, fica muito desconfortável depois que eu tomo comprimido de ferro. E acontece de fato, galera. Uma das estratégias que a gente pode fazer para o nosso paciente para melhorar essa intolerância é o quê? Ao invés de você tomar 2 vezes no dia, você toma só 1 vez. Aí talvez isso melhore, mas claro que a gente sempre vai orientar as outras indicações para ele. Isso daqui é mais uma estratégia que a gente pode utilizar durante a reposição oral de ferro. Agora, galera, se não resolveu com ferro oral, a gente tem indicações de fazer a terapia endovenosa, repor ferro pela veia. E aqui eu deixei marcado para você uma coisa muito importante. Intolerância via oral é refratária, galera. Refratária não é, eu tomei comprimido via oral, eu tô com uma dorzinha aqui na barriga. Vamos dar para o paciente, então, um comprimido de uma endovenosa. Não, galera. Essa intolerância refratária é o paciente que vomita e não consegue tomar. É um paciente que você já tentou todas as medidas via oral para ele e nenhuma conseguiu resolver. Aí sim está pensando em intolerância via oral. Diferente, não é? Uma dorzinha, vamos passar para endovenoso. Não é assim. E claro, se o paciente ele já tem uma doença no intestino, vai ser mais difícil ele conseguir absorver via oral, galera. Então, poxa, ele tem esse inflamatório intestinal, ele já fez uma bariátrica, ele é um celíaco, não vai conseguir absorver, galera. Então, em geral, você vai mandar esse paciente para a terapia endovenosa.
Rodrigo, por que aqui eu tenho doença renal crônica, insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca, galera, em geral, na verdade, ela tem uma indicação muito específica em que foi visto em estudos que a terapia endovenosa ela era superior à via oral. Não porque tem uma condição específica que leva à redução da absorção, não. Aqui na doença renal crônica, também, em geral, o paciente não responde à via oral, ele vai ganhar preferencialmente a via endovenosa. Agora, quando a gente fala de anemia ferropriva, o que a prova gosta de cobrar são os grandes diagnósticos diferenciais. Então, vamos recapitular. Eu vi anemia ferropriva. Como é que eu espero que esteja meu VCM? Baixo. Uma anemia hipomicro, com RDW alto. E, poxa, se a ferritina é o grande marcador ali do meu estoque de ferro, eu espero que ela esteja baixa. Passa para a doença inflamatória. Na doença inflamatória, eu posso ter um VCM normal. Lembra que a gente conversou de anemia normocítica, uma grande causa da doença inflamatória, ou ele pode estar baixo. O RDW não me importa muito também, só que o grande marcador de uma doença inflamatória é a ferritina. Lembra que a ferritina ela é um marcador de inflamação aguda, então ela em geral está alta na doença inflamatória. E por fim, talassemia. Na talassemia eu tenho em geral uma anemia hipocrômica, microcítica, com RDW normal. É aqui que vai estar o grande tchan da nossa talassemia. Em geral a ferritina está normal, você não tem nenhuma depressão de ferro aqui. Então eu marquei para vocês os grandes diferenciais de cada uma desses diferenciais de anemia ferropriva. Fechamos ferropriva. Agora a gente vira a chave para uma outra anemia carencial, que é a anemia megaloblástica. E aqui a gente tem duas grandes causas, a deficiência de folato e a deficiência de B12. E o que a prova gosta de cobrar às vezes, principalmente, é assim. Olha, o paciente tem essa condição, ele tem deficiência de folato ou de B12? Outro paciente tem a condição Y, ele tem deficiência de folato ou de B12? Então separei para vocês aqui as principais causas de deficiência de folato e B12, começando com folato. Então a principal causa disparado é o paciente com má nutrição, é o alcoolista crônico que não consegue se nutrir muito bem. Mas causas que levam também a um grande aumento da demanda orgânica geram o quê? Um aumento da produção de células, e esse aumento de produção de células consome o folato, porque o folato é necessário para a produção de DNA. Então, poxa, na gestação você tem outro organismo sendo construído, você vai ter deficiência de folato. Esse é um dos motivos do porquê a gente começa o folato cerca de 3 meses antes da paciente gestar. Se eu tenho uma hemólise crônica, estou destruindo muita hemácia. Se eu estou destruindo muita hemácia, a minha medula está fazendo o quê? Produzindo muito reticulócito. Se eu produzo muita célula nova, eu consumo folato. A mesma coisa acontece na hemodiálise. Na hemodiálise eu posso ter, em geral, algum tipo de hemólise durante o acontecimento da hemodiálise, durante a passagem pelos filtros. Isso pode aumentar a demanda do meu organismo por células novas. E claro, o metotrexato. Lembra quando a gente trata o paciente com artrite reumatoide, a gente dá metotrexato, de um lado um comprimido e de outro o outro comprimido de folato, porque o metotrexato é um medicamento sabidamente interferente no metabolismo do folato. Quando a gente fala de B12, a gente está falando de alimentação vegetariana restrita, que, claro, é uma grande menor porção dos casos que a gente vê. As principais causas estão relacionadas ao estômago. A gente está pensando em anemia perniciosa, que é a principal causa que existe de deficiência de B12. Então a gente tem um prejuízo aqui no fator intrínseco do nosso paciente. Isso interfere no metabolismo da vitamina B12. Mas, claro, um paciente que toma omeprazol crônico, um paciente com H. pylori, um paciente que tem cirurgia bariátrica, acometeu o estômago, você dificulta a absorção de B12. Pancreatite crônica também é um importante passo no metabolismo de absorção da vitamina B12. Você precisa ter um paciente que produz as enzimas pancreáticas para tornar o suco um pouco mais alcalino e isso facilitar, de repente, a ligação de moléculas que facilitam a absorção da vitamina B12. E, por fim, B12 ela é absorvida junto com o fator intrínseco lá no íleo. Então, doenças que têm prejuízo no íleo vão dificultar a absorção de B12. Doença de Crohn, que causa a famosa ileite de Crohn, e a metformina. Sabe por quê? A metformina ela causa um tipo de ileite também, dificultando a absorção de B12. Então, marca esses 2 medicamentos: folato, metotrexato, B12, metformina. Porque a prova adora te fazer essa pegadinha entre os medicamentos.
Se eu falo de megaloblástica, como é que é a clínica e o laboratório? A clínica eu já sei, Rodrigo, é síndrome anêmica. Perfeito. E no meu laboratório, o que eu posso esperar mais? Uma anemia macrocítica. E lembra que se o meu VCM está maior ou igual a 115, isso torna muito mais específico essa macrocitose. Neutrófilos hipersegmentados. Então, galera, isso daqui são os neutrófilos hipersegmentados, que são extremamente específicos também da anemia megaloblástica. E você já conversou, a gente já conversou lá na frente, se eu tenho deficiência de folato, deficiência de B12, eu tenho poiese ineficaz, eu tenho dificuldade de formar as minhas células, porque tanto B12 quanto folato são importantes para o metabolismo e formação e maturação celular. Aí, se eu tenho uma hemácia estranha, meu corpo vê, olha, que célula é essa estranha rodando por aqui? Nunca tinha visto, tá muito estranha ela. Vamos destruir. E aí você pode ter achados um pouco sutis de uma anemia hemolítica. Você pode ter aumento de DHL, aumento de bilirrubina indireta, porque você está matando hemácia. Mas você não consegue formar também nem leucócito, nem plaqueta. Você pode ter leucopenia, plaquetopenia. E você sabe quem é uma das grandes células do nosso corpo que precisam se proliferar de forma rápida, contínua e o tempo todo? Os enterócitos. Então você pode ter paciente com diarreia. E só batendo naquilo que a gente conversou, paciente tem uma anemia megaloblástica e tem sintomas neurológicos, acabou. Você está falando de uma anemia por deficiência de B12, que causa a famosa degeneração combinada subaguda. Os achados dela aqui, você pode ver na nossa aula de síndromes neurológicas e fraqueza muscular. Mas em geral o paciente vai ter perda, em geral, de força, de movimentação, associado a uma perda de sensibilidade profunda, de vibração e de propriocepção. O tratamento é o quê? Repõe o que falta. Falta folato? Dá folato. Falta B12? Dá B12. Fechamos a chave, a gente entra agora numa outra anemia, que é a anemia sideroblástica. Galera, a anemia sideroblástica ela tem diversas causas. Na verdade, até as mais comuns são as causas hereditárias, clonais, câncer causando anemia sideroblástica. Só que, em geral, isso aqui não cai. O que a prova vai te perguntar é das causas adquiridas, as causas não clonais, que pode ser álcool, medicações de marca forte aqui, a nossa isoniazida. Você lembra que isoniazida causa deficiência de B6, causou deficiência de B6, isso gera o paciente a ter uma predisposição à anemia sideroblástica. Então tá naquele esquema RIP, opa, fica atento, porque o paciente pode desenvolver uma anemia sideroblástica. Mas também deficiência de cobre é uma outra coisa que a prova vem te cobrando cada vez mais. Então várias coisas podem causar deficiência de cobre. O paciente que tem ingesta de 5 crônica, ele está em uso de NPT prolongada, que é a nutrição parenteral total prolongada, doenças intestinais, cirurgias, deficiência de cobre ou intoxicação, excesso de chumbo, que leva ao famoso saturnismo, mas como um dos achados dele, você tem também a famosa anemia sideroblástica. E aí, galera, só para você entender a sideroblástica, quando a gente conversou com você, eu te falei, né, que o M é formado de ferro mais protoporfirina. Por que ela ganha esse famoso nome de anemia sideroblástica? Porque aqui eu tenho um prejuízo da formação da protoporfirina. Então eu começo a acumular muito ferro no meu corpo. Ferro, ferro, ferro. E sídero é o sufixo que a gente fala da anemia, da indústria que é responsável pela produção, pela manutenção e manipulação de ferro. A indústria siderúrgica. Se eu tenho um acúmulo de ferro numa anemia, eu dou o nome de anemia sideroblástica. Uma outra coisa que eu quero te falar daqui, sobre deficiência de cobre. Por que eu quero te falar sobre ela? Porque, galera, eu gosto de lembrar que o cobre é o coringa. Se eu tenho uma anemia sideroblástica por deficiência de cobre, que gera um prejuízo de protoporfirina, eu coringo, eu posso coringar. Porque aqui, galera, ela vira uma anemia maluca, uma anemia que pode simular qualquer anemia. Ela é o grande coringa. A anemia por deficiência de cobre, em geral, é sideroblástica, só que ela pode ser hipo, normo ou macrocítica. Pode ser qualquer anemia. E além disso, se ela é macrocítica, ela pode simular uma anemia megaloblástica por deficiência de B12, porque pode ser uma anemia macrocítica com sintomas neurológicos. Olha que coisa estranha, a deficiência de cobre ela pode gerar os mesmos achados que eu vejo numa anemia megaloblástica. Então lembra sempre disso, a anemia sideroblástica por deficiência de cobre é o famoso coringa. Você viu cobre, coringou.
Fechado? Então, o que eu espero numa anemia sideroblástica? Não por deficiência de cobre, que ela é o grande coringa, pelas outras causas. O laboratório é acúmulo de ferro. Você tem prejuízo de porfirina, acumula muito ferro e acumula muito ferro em várias partes do seu corpo. Acumula ferro no seu estoque. Tem ferritina alta, acumula ferro na transferrina. Então a saturação da transferrina está abarrotada. E se você começa a acumular ferro no fígado, no cérebro, no coração, você incorre no risco de hemocromatose. Não aquela hemocromatose hereditária que a gente fala na aula de cirrose. Hemocromatose secundária à anemia sideroblástica. E o que eu posso ver no meu sangue periférico? Os famosos corpúsculos de Pappenheimer. Mas se eu avaliar a medula óssea, for lá fazer um mielograma de olhar de fato, você pode ver os sideroblastos em anel ou os sideroblastos vacuolizados. Eu vou trazer para você aqui as imagens tanto do sideroblasto em anel quanto dos vacuolizados. Dá uma olhadinha aqui. Sideroblastos vacuolizados, cheio de vacúolo aqui presente nele, que são esses pontinhos brancos, ou sideroblastos em anel. Esse anel aqui, esses vários pontinhos azuis que você está vendo, é um monte de ferro acumulado no sideroblasto, formando um aspecto de anel. E aqui embaixo a gente tem agora sim hemácias, sangue periférico. Olha a nossa hemácia aqui biconvexa, com o centrinho dela um pouco mais pálido, característico de uma hemácia. Só que olha só essa hemácia aqui. Olha esse daqui, um corpão aqui dentro dela. Esses daqui são os famosos corpúsculos de Pappenheimer. A sua hemácia começou a papar um monte de ferro para dentro dela. Como é que a gente trata a anemia sideroblástica? Aqui, galera, se a gente está falando de causa adquirida, trate a causa adquirida. Poxa, é uma intoxicação por chumbo, saturnismo? Trate lá. É uma deficiência de cobre? Dê cobre. Agora, se for hereditária, galera, infelizmente as causas são extremamente difíceis de tratar. A gente dá ABCs meio que uma tentativa aqui de tentar resolver, mas não consegue resolver. Tratar causas hereditárias de sideroblástica é muito complicado. Galera, a gente fechou a chave das anemias hipoproliferativas. A gente vai entrar agora nas anemias hiperproliferativas, começando com a que mais cai, a anemia hemolítica. Com certeza, a gente não vai falar de sangramento agudo aqui, porque sangramento agudo não cai. Só que quais as causas comuns? Qual é a clínica comum que eu espero de uma anemia em que eu tenho uma hemólise importante de células? Eu tenho morte de hemácia. Primeiro, anemia hiperproliferativa. Isso a gente já sabe, porque a medula vai tentar compensar produzindo muito reticulócito e liberando esse reticulócito de uma forma de tentar salvar o nosso organismo. Vai ter aumento de DHL, porque eu tenho morte celular. Se eu tenho morte celular, eu tenho aumento de DHL ou LDH. Morreu hemácia, liberei bilirrubina indireta na minha circulação. E para tentar salvar o meu organismo desse excesso de bilirrubina, eu tenho o grande guardião que consegue segurar essa bilirrubina, biliverdina que está presente aí na nossa circulação, que é a aptoglobina. Se liga lá, evita a quantidades tóxicas ali de metabólitos da bilirrubina e pronto, você tem a redução de aptoglobina. E aí só lembra, galera, a anemia hemolítica ela pode ser diferenciada através do Cumbis direto. Ele é positivo, é uma anemia hemolítica autoimune. Ele é negativo, é uma anemia hemolítica não imune. E essa vai ser o grande foco da nossa aula. A gente não vai falar muito de anemia hemolítica autoimune, porque ela cai muito menos em prova. Começando de anemia hemolítica, falando de esferocitose hereditária. O que é isso daqui, galera? É uma deficiência de anquirina. Isso acaba tornando a nossa hemácia muito fácil de ser rompida. A anquirina é uma proteína que transforma a nossa hemácia justamente naquela biconvexidade que ela tem. Se eu tenho deficiência de anquirina, a minha hemácia ela não assume aquele formato biconvexo. Ela fixa no formato de esfera. Então, qual é que é a clínica aqui? Em geral, se a gente está falando de causas hereditárias, é claro que crianças são muito mais acometidas. Vai começar isso na fase mais infantil, mas a gente já viu casos e existem estudos mostrando que a esferocitose hereditária pode começar até nos 90 anos do paciente. Então, sim, é hereditária, mas não obrigatoriamente começando na infância. E aqui a gente vai ter uma esplenomegalia importante, porque em geral a hemólise desses hemácias acontece no contexto extravascular. Se eu falo de contexto extravascular, eu estou falando de hemólise dentro do baço. Só que, galera, o grande marco, que é o que eu quero que você marque de esferocitose hereditária, é a hipercromia. Você tem um aumento importante do CHCM. Por quê? Porque a hemácia ela perde a biconvexidade. Então, quando o aparelho olha a hemácia, ela está
toda vermelha, extremamente vermelha, dá a impressão no meu aparelho de que é uma hemácia cheia, mas não é isso que acontece. Na verdade, tem uma deficiência de anquilina. Mas claro, galera, se você olha no sangue periférico e vê o esferócito, claro que você está pensando em esferocitose hereditária. Dá uma olhadinha aqui, olha a diferença de uma hemácia biconvexa, que tem um centro mais pálido, para um esferócito. Poxa, parece que essa hemácia está muito mais preenchida de hemoglobina. Então dá a impressão para o aparelho que o seu HCM está gigantesco, está alto. É por isso que você tem aquele aumento estranho de HCM, porque o aparelho enxerga isso como se fosse uma hemácia totalmente preenchida. E se ela assume esse formato esférico, ela tem uma lise mais fácil pela deficiência de anquilina. Então, como é que eu faço para dar o diagnóstico também? Eu consigo fazer o teste de fragilidade osmótica. Eu boto essa hemácia dentro de um recipiente extremamente osmótico, e aí o que vai acontecer? Se eu tenho um ambiente hiperosmolar, ou seja, com pouca água, e a minha hemácia que tem água, a hemácia da água vai embora para o meio hiperosmolar. E aí isso gera uma desidratação de hemácia. As hemácias conseguem até aguentar um pouquinho, só que não se elas tiverem uma lise muito fácil. E aí você consegue fazer uma curva de quantas hemácias estão sofrendo lise. Se isso estiver muito alto, a gente também está pensando em esferocitose hereditária. Como é que a gente trata? Galera, em geral o tratamento é só com esplenectomia. Porque você não consegue dar anquilina para o seu paciente. Você não dá anquilina, ele não vai recuperar aquele formato de hemácia. Você vai pensar em tirar o baço dele se depois de 5 anos ele estiver tendo hemólises muito graves, um HB abaixo de 8, reticulócito acima de 10, ou se isso tiver repercussão clínica. Lembra que ela é uma causa hereditária, então ela acomete crianças sim, mas pode acometer até pacientes idosos. Mas se acometeu criança, tem parada de crescimento na criança, é um paciente um pouco mais jovem, limita a atividade física dele, aí você tira o baço para tentar melhorar essa hemólise que acontece principalmente no baço e evitar que o seu paciente fique com hemoglobinas baixas persistentes. Essa é uma forma de anemia hemolítica, a outra é deficiência de G6PD. Ela é uma herança ligada ao X, então ela é muito mais comum em homens. E galera, a G6PD ela é uma enzima que impede que se acumulem espécies reativas de oxigênio lá dentro da asma, lá dentro da hemácia. Então, poxa, se você tem G6PD, você evita que acumule eros e esses eros iriam destruir sua hemácia. Se você tem deficiência de G6PD, o que acontece com você? Nada. Nada. Sabia disso? Você só vai ter clínica de G6PD se alguma coisa acontecer com você. Se você tiver um desencadeante que leve a um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio na sua hemácia. Quem é que são as principais desencadeantes de uma crise por deficiência de G6PD? Uma infecção, uso de naftalina, uso de medicamentos, principalmente sulfa, primaquina, dapsona, mas marca sulfa, que é muito mais comum na nossa prática do que os outros medicamentos. E quando eu olho para o laboratório, eu estou pensando em corpúsculos de Heinz, em Bite cells. O que é isso daqui? Corpúsculos de Heinz, que até parecem corpúsculos de Pappenheim, só que são coisas diferentes. Não precisa você saber como diferenciar olhando numa lâmina cada um deles, porque isso daqui é coisa de hematologista, a prova vai te falar. Isso é um corpúsculo de Heinz. Ou Bite cells. Olha só o que você enxerga aqui. 2 esferócitos também. Tudo bem? Mas olha, Bite cells aqui é muito mais sugestivo de deficiência de G6PD. É que, galera, não tem como você tratar. Você não dá enzima para esse paciente também. Aqui é você prevenir o seu paciente. Prevenir que ele venha aqui e tenha contato com esses desencadeantes dele. Perfeito? Agora, pessoal, falando de hemoglobinopatia. E antes de a gente começar a falar de hemoglobinopatia, a gente precisa dominar alguns conhecimentos, tá? A hemoglobina é formada pelo M mais a globina. O M por ferro e protoporfirina. Se eu tenho deficiência de ferro, tenho anemia ferropriva, protoporfirina aumenta. Se eu tenho deficiência de protoporfirina, o ferro aumenta, eu tenho anemia sideroblástica. A globina ela é formada por 4 cadeias. 2 cadeias alfa e 2 cadeias X. A depender dessa outra cadeia que se liga, você tem um tipo de hemoglobina. Por exemplo, se forem 2 alfas e 2 betas, eu tenho hemoglobina A. Se for 2 alfas e 2 deltas, eu tenho hemoglobina A2. Agora, se eu tenho hemoglobina, por exemplo, A e hemoglobina gama, eu tenho hemoglobina fetal. Agora, eu posso ter hemoglobinas, eu posso ter cadeias que são cadeias patológicas.
cadeias que eu não espero no paciente, como por exemplo a cadeia S, que forma a famosa hemoglobina S, a hemoglobina da anemia falciforme. S porque é sickle cell, sickle de falciforme, é como é dado o nome em inglês. Então percebe uma coisa, galera. Para você dar o diagnóstico de uma hemoglobinopatia, você precisa de um exame muito específico, que a gente dá o nome de eletroforese de hemoglobinas. A eletroforese, ela puxa do seu sangue, bota numa máquina, e a máquina consegue contar a quantidade de hemoglobina A que tem, a quantidade de hemoglobina A2 que tem, a quantidade de hemoglobina fetal. Essas 3 hemoglobinas são as presentes em todo mundo. Todo mundo tem essas hemoglobinas. Se você tem hemoglobina S, você é um paciente falcêmico. Mas em geral você tem A1, A2 e fetal. São as principais hemoglobinas que você vai encontrar numa eletroforese de hemoglobina. Então se você pega uma eletroforese e começa a ver algumas alterações, você começa a pensar em doenças. E aqui a gente vai começar a entrar em como eu vejo uma eletroforese e começo a pensar nas doenças. Primeiro, já falei para você, se você tem hemoglobina S, você tem anemia, você tem falciforme, você é um paciente falcêmico. Só que qual é o grande tchan, galera? Se eu só produzo hemoglobina S, eu tenho anemia falciforme de fato. Agora, se eu produzo hemoglobina A e hemoglobina S, só que a minha hemoglobina A ela é muito maior a produção do que a hemoglobina S, você não tem anemia falciforme. Você tem traço falciforme, que em geral é um paciente que tem muito menos sintomas. Mas olha só, tem hemoglobina S, você é falcêmico. Se produz mais A do que hemoglobina S, você só tem traço falciforme. Se não produz hemoglobina A, você tem anemia falciforme. Combinado? Agora, uma outra coisa que eu quero te falar da anemia falciforme é o seguinte. Existe um subtipo de anemia falciforme, que é uma paciente que produz tanto hemoglobina S quanto hemoglobina C, fazendo a famosa hemoglobinopatia SC. Qual é a importância dela? Ela está muito relacionada a hemácias em alvo, a hemácias microcíticas, e ela tem uma grande relação muito maior de acometer retina, de causar necrose óssea avascular. Essa é a única coisa que eu quero que você saiba sobre a hemoglobinopatia SC, um subtipo da falciforme em que o paciente produz a S e a hemoglobina C, que ela não está aqui nesse canto. Agora, pessoal, olha para o A2 aqui. Se você tem 3,5% ou mais de produção de hemoglobina A2, você é um paciente talassêmico. Legal. Veja o meu A2, tenho 3,5% ou mais. Você tem talassemia. Você produz hemoglobina A, porque se você produz, você é um paciente beta mais talassêmico. Se você não produz hemoglobina A1, você é paciente beta 0 talassêmico. Simples assim. Agora, você pode juntar os dois. Você pode ter um paciente que ele produz hemoglobina S. Ele produz também muita hemoglobina A2. Olha que coisa interessante. E é aí que entra as famosas misturas que às vezes caem em prova para você. Então, você produziu maior ou igual a 3,5% de hemoglobina A2, você é talassêmico. Você produziu hemoglobina S, você é falcêmico. Então, a gente dá o nome do paciente de S-beta talassemia. Agora, você produziu hemoglobina A, você é um paciente S-beta mais talassêmico. Você não produz hemoglobina A, você é um S-beta 0 talassêmico. Simples assim. Trouxe vocês de uma forma de um passo a passo para dar o diagnóstico, porque às vezes ele cobra de você em prova esse entendimento da eletroforese de hemoglobina. Combinado? Agora, falando da primeira hemoglobinopatia, que é uma forma de anemia hemolítica, que é a talassemia. Só o que você precisa saber de talassemia é o seguinte: na beta-talassemia, você tem aquela produção maior de hemoglobina A2. E em geral o que a prova te cobra é o seguinte: ela é uma anemia hipocrômica microcítica com RDW normal. Isso você já sabia. Agora, se a prova quiser te pesar um pouco mais a mão, ela não vai te perguntar sobre beta-talassemia. Ela vai te perguntar sobre alfa-talassemia. Aqui a gente tem uma anemia hipomicro assintomática, que você pensa que é uma anemia ferropriva e dá ferro para o seu paciente. Ele não melhora. Quando você vê, os estoques de ferro dele estavam normais. Ele não tinha alteração de estoque de ferro. E além disso, ele tem uma eletroforese normal. Ele não tem esse achado de aumento de hemoglobina A2.
É esse perfil, é essa clínica que a prova vai te cobrar para te falar. Isso daqui é uma alfa-talassemia e não uma beta-talassemia. É isso que você precisa saber sobre talassemias. Agora, falando de anemia falciforme. O que é importante saber? Quando eu olho no hemograma, eu posso ver os famosos drepanócitos, que são as hemácias em foice. É esse formato aqui que me chama muito mais atenção para ser uma anemia falciforme. E, na verdade, você pode enxergar outra coisa também, os famosos corpúsculos de Howell-Joly. Por quê? A anemia falciforme ela é caracterizada por falcização. O que é a falcização? É uma hemácia que, com o passar do tempo, ela não consegue mais percorrer os capilares tubulares de uma forma adequada. Então ela começa a gerar lesão endotelial e começa a vaso-ocluir esses vasos. Ela começa a virar uma meleca, se junta e oclui os vasos. Ela pode ocluir os vasos do baço. Isso gera uma esplenectomia não cirúrgica no seu paciente. O baço morre por necrose, morre porque tem um monte de hemácia foicizada lá dentro, causando obstrução. Então o paciente vira asplênico. Você não espera que o seu paciente falcêmico, após os 5 anos, tenha baço. Você espera que até os 5 anos já tenha ocorrido esse processo de foicização no baço e o baço tenha morrido, tenha virado nada. Então, essa falcização ela é o centro do entendimento da doença da anemia falciforme. Essa falcização gera lesão endotelial, gera consumo de óxido nítrico, mas mais do que isso, ela gera vaso-oclusão e isquemia. E aí, galera, pode vaso-ocluir várias partes do nosso corpo, enormes, inúmeras várias partes do nosso corpo. Só que o que mais cai na sua prova de todas as possibilidades de causar oclusão são essas daqui. Síndrome torácica aguda, AVC isquêmico, hemorrágico, AVC isquêmico em paciente jovem, galera. Você pode ver, por exemplo, uma criança tendo AVC, um adolescente tendo AVC, que foge totalmente da epidemiologia de um paciente com AVC. Você pode ter um paciente mais idoso tendo AVC hemorrágico, porque, em geral, no idoso, o vaso já está muito frágil por vários anos de lesão endotelial, vários anos de falcização. E aí, o vaso fica muito frágil e qualquer coisinha ele rompe. Priapismo, porque você pode ter vaso-oclusão de corpos cavernosos, o paciente tem priapismo. Lembra, pessoal, em prova, duas coisas, você vai automaticamente linkar o vínculo com a anemia falciforme. Priapismo, lembra de falciforme, e necrose de papila renal, lembra de falciforme, que a gente vê na nossa aula de glomérulos e tubulopatias. Agora falando da que mais cobram de você, que é a síndrome torácica aguda. A síndrome torácica aguda nada mais é do que como se fosse uma pneumonia no paciente falcêmico. É isso, essa que é a ideia, galera. Então, o que você espera para dar o diagnóstico de uma síndrome torácica aguda? Você precisa de um infiltrado pulmonar novo. Opa, tô achando um foco de consolidação ali no meu raio-x. Legal, parece pneumonia. E aí você precisa de mais um desses daqui para falar. Em frente a um paciente falcêmico, provavelmente está evoluindo com uma síndrome torácica aguda. É febre, tosse, dor torácica, dispneia, hipoxemia, expectoração purulenta. Então a ideia é essa, galera. Parece uma pneumonia no falcêmico. Combinado? Como é que a gente trata as crises agudas, as crises de vaso-oclusão? Então, poxa, eu tive um paciente, ele teve uma vaso-oclusão importante, teve uma dactilite importante, tem dor importante, ele está evoluindo com uma síndrome torácica, ele está evoluindo com AVC. Como é que a gente trata as crises agudas de vaso-oclusão pela foicização? Aqui eu gosto de lembrar que é um tratamento chato, difícil. Chato por quê? S de suporte ventilatório. Você só vai dar um suporte ventilatório objetivando um paciente que tem uma saturação maior do que 92. Então está abaixo de 92, dá um catéter, dá alguma coisa para o seu paciente. H de hidrate o seu paciente, porque a hidratação ela evita que o paciente entre em mais foicização. Ela melhora a foicização do seu paciente e melhora uma crise vasoclusiva aguda. O A de antibiótico, se você estiver pensando em síndrome torácica aguda. Então, poxa, tem febre, tem achado de síndrome torácica, tem hipotensão. Galera, febre e hipotensão em paciente falcêmico é igual à internação. Provavelmente é um paciente infectado que pode evoluir de forma muito desfavorável. Então, é antibiótico e internação para esse paciente.
E é claro, é um paciente que tem anemia, então ele pode ter uma hemoglobina baixa ou uma hemoglobina muito baixa, ou ele tem uma alta quantidade de hemoglobina S, a hemoglobina do mal, a hemoglobina que torna a hemácia aquele aspecto de drepanócito, aquele aspecto que foi cisa. Então a gente vai fazer terapia transfusional para o nosso paciente. Se ele tiver um HB menor do que 6, você prescreve concentrado de hemácia para ele, transfunde seu paciente. Agora não, se é um paciente com síndrome torácica aguda, teve AVC, tem priapismo de repetição, tudo isso são condições gravíssimas para o seu paciente, principalmente o AVC. Então, você quer reduzir a quantidade de hemoglobina S dele. Você faz uma troca de sangue, você faz uma sanguineotransfusão para o seu paciente, objetivando uma hemoglobina S menor do que 30, se tiver algum desses casos aqui. E por fim, o O de opioide, sim, porque dói muito uma crise vasoclusiva no seu paciente. Então não é para ficar com medo, não é para dar só analgésico, não é para dar só dipirona, nenhum outro anti-inflamatório. É opioide para o seu paciente, porque dói muito uma crise vasoclusiva aguda. E aqui, galera, uma grande pegadinha de prova. Não há indicação de corticoide em pacientes com crise vasoclusiva aguda. Não tem relação fisiopatológica, não tem relação com nada do que está acontecendo com ele. O problema dele é uma foicização. Melhora a foicização e você vai melhorar os sintomas do seu paciente. Isso é o tratamento agudo. Agora, um paciente saiu do tratamento agudo, ele está super bem, está fazendo só o acompanhamento, você tem que pensar no tratamento crônico dele. E o primeiro tratamento é ácido fólico. Você já sabe por quê. A hemólise crônica consome o folato. Então você dá folato para o seu paciente para evitar que ele tenha uma anemia megaloblástica associada. E dá hidroxiureia. E olha só que coisa interessante. A hidroxiureia, a gente utiliza ela, na verdade, mais para pegar um efeito colateral dela. Um dos efeitos colaterais da hidroxiureia é aumentar a hemoglobina fetal do seu paciente. Então, aumenta a hemoglobina fetal, consequentemente você reduz a produção de hemoglobina S. Isso que é o interessante de dar hidroxiureia. Então, só fica com um detalhe. Se o paciente, quando ele está tomando hidroxiureia, em geral você pode ter um VCM elevado. E lembra que eu já conversei com você, que VCM elevado nem sempre quer dizer anemia megaloblástica. A não ser que tenha aqui VCM muito estourado, maior ou igual a 115. Aqui não, a hidroxiureia ela aumenta a produção de hemoglobina fetal, você pode ter uma hemácia um pouco mais imatura, um pouco maior, elevando o VCM. Então você já sabe, aumenta a hemoglobina fetal, pode causar neutropenia, pode causar úlcera alveolar, mas são itens um pouco mais práticos, em geral não caem na sua prova. E claro, nos casos muito graves, refratários, que você não consegue resolver, você pode pensar em um transplante alogênico de medula óssea. Mas que são casos mais graves, mais refratários. Vamos ver uma questãozinha para ver como é que o SUS gosta de cobrar de você? Então dá uma olhadinha, uma questão de R+. Eu tenho uma paciente de 34 anos, usuário de droga, hipertenso, obeso, realizou bariátrica e queixas de astenia e fraqueza crônica. Reticulócitos diminuídos. Opa, eu estou pensando em anemias hipoproliferativas, anemias por deficiência de alguma vitamina, de repente. Anemia hipocrômica, microcítica, com RDW aumentado. Opa, Rodrigo, que legal, você me falou que a anemia hipomicro é igual a uma anemia ferropriva. Legal, ela tem um ferro sérico diminuído, tem uma ferritina levemente diminuída e saturação de transferrina baixa. Que legal, tudo isso casa para eu pensar que é uma anemia por deficiência de ferro. Pronto, foi feita a reposição endovenosa em regime hospital-dia, a resposta clínica e laboratorial foi aquém do esperado. Poxa, que estranho. Eu dei ferro, o paciente tem deficiência de ferro. Ele tinha que melhorar. Legal. Apesar de boa resposta no aumento da ferritina, a anemia se manteve e se evidenciaram reticulócitos baixos, hipercromia, microcitose com anisocitose. Que aparece ainda um esquema de uma anemia ferropriva, hipomicro com anisocitose, com RDW alto. Anisocitose quer dizer RDW alto. No novo perfil de ferro, você evidenciou uma ferritina aumentada, ou seja, você repôs o estoque de ferro do seu paciente. Repôs. Saturação de transferrina aumentada e ferro sérico aumentado. Galera, tá tudo alto. Sua reposição de ferro melhorou muito, só que o paciente ele persiste com sintomas. Persiste com sintomas. Acerca da situação hipotética, entre as alternativas aqui, assinar aquela que apresenta a conduta mais adequada para o caso. Então, olha só, galera.
Eu tenho uma anemia hipomicro com RDW aumentado, em que eu pensei em anemia ferropriva, dei ferro e ela não melhorou. Aqui nessa questão eu omiti uma coisa muito importante de você. A questão falava assim: foi evidenciado no esfregaço periférico corpúsculos de Pappenheimer. Mas eu não botei para você perceber, galera. Aqui ele está falando do grande coringa. Quem é que pode mimetizar qualquer anemia? Quem é aquele grande coringa? Poxa, pode ser uma anemia por deficiência de cobre, pode ser uma anemia sideroblástica, pode ser uma anemia sideroblástica que pode mimetizar alguma coisa, galera. Então, galera, aqui ele está falando para você o quê? Poxa, pensa em anemia sideroblástica para esse paciente. Quando ele botou para você na questão lá que tem corpúsculos de Pappenheimer e eu omiti de propósito, você está pensando, é uma anemia sideroblástica. Então, vamos item por item aqui. Deve-se investigar doença celíaca ou outras condições inflamatórias crônicas? Não, galera. Lembra que em geral condições inflamatórias crônicas vão cursar ou com RDW com VCM normal ou reduzido. Você não espera que o paciente tenha aquele quadro de uma anemia hipomicro com RDW aumentado. Não tem nada a ver com doença inflamatória isso daqui. A mesma coisa talassemia. Lembra qual é o grande marco do diferencial da talassemia? RDW normal. E foi falado lá embaixo que o paciente persiste com uma anisocitose, com RDW alto. Então descarta talassemia. Você vai pensar em B12, ácido fólico? Não, galera. O paciente persiste com anemia microcítica. A gente vai estar pensando em B12 ácido fólico se ele tivesse uma anemia macrocítica. Principalmente B12 se ele tivesse o quê? Achados neurológicos. E é claro que aqui a gente poderia ter leucopenia, plaquetopenia, poderia ter pequenos achados de hemólise, com DHL alto, com bilirrubina indireta alta, não tem nada a ver com o nosso caso. Deve-se aguardar, pois as alterações relatadas são normalmente esperadas por um tempo após a normalização dos estoques de ferro. Não, galera, não é assim que funciona, tá? Então a gente ficaria com, pode ser, uma anemia sideroblástica, principalmente na questão, porque ele falou dos corpúsculos de Pappenheimer, fica como intoxicação por chumbo no nosso paciente. Espero que vocês tenham gostado, galera. Um beijo grande no coração de vocês. Eu espero vocês nas nossas próximas aulas do intensivo. Beijo grande. Eu falei, pessoal, anemias é difícil, mas estudando aquilo que realmente importa para a prova que vocês vão querer prestar, fica fácil. A gente melhora o jogo para vocês. Venham com a gente no Intensivo São Paulo, que o caminho vai estar traçado. E aí a gente vai se encontrar para comemorar no Jantar dos Aprovados e vai todo mundo ser residente nessa selva de pedra que é São Paulo, que a gente sabe que é o sonho de vocês. E, melhor do que isso, é vir estudar com a gente com uma bolsa sensacional, do maior concurso de bolsas que esse país já viu. Mais de 400 mil reais em premiações, galera. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Dia 24 de junho, QR Codezão aqui na tela, dia 24 de junho vai rolar concurso de bolsas, tanto na modalidade online, quanto na modalidade presencial. Então, quem puder vir com a gente, escuta a minha dica, vem fazer presencial, porque você vai ter 4 vezes mais chances de ganhar uma bolsa, inclusive com bolsas integrais, hein? Para estudar na faixa. Já pensou estudar na faixa e ser aprovado aqui em São Paulo? É isso que a gente quer. A gente quer alunos bons como vocês em grandes instituições como as daqui de São Paulo. Não percam a última aula que rola amanhã aí, dessa nossa semana por dentro do Intensivo São Paulo, que está sensacional. Se perderam alguma outra, não deixem de assistir, porque tudo só fica disponível até o dia 18. E a gente se vê na próxima aula. Um beijo no coração de vocês.
diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.